Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Temos palestras todos os dias, né, menos às sextas-feiras. Vocês podem procurar no nosso site, né, para ver o horário. Quem quiser estar passando pelo atendimento fraterno, sempre chegar com 20 minutinhos de antecedência, procurar algum dos trabalhadores da casa, para estar passando por esse atendimento, para estar podendo fazer um tratamento de passe mais específico, né? A gente solicita. E também para estarmos realizando o Evangelho no lar, né? Então, nós estimulamos, quem não fizer ou não conhecer, pode estar passando no atendimento fraterno também, para que seja orientado. Lembramos que na área social nós atendemos uma média de 90 famílias cadastradas, né? E essa cesta ela é colocada sempre no segundo sábado do mês. Quem quiser, puder contribuir, nós sempre necessitamos dos alimentos básicos não perecíveis, né? Sendo que as necessidades maiores são os alimentos de sempre, que é fubá, óleo, macarrão, arroz, feijão e esses itens. O ano que vem, né, nós já estamos com as inscrições abertas para o curso do primeiro ano na doutrina espírita. Também pedimos para que vocês passem no atendimento fraterno para o ano de 2019. Nós temos também todos os sábados o atendimento às pessoas que moram na rua, né, os nossos queridos irmãozinhos, lá onde são feitos lanches aqui. Então, todos os sábados, quem quiser ou puder participar, é às 16h30 aqui na casa. É um trabalho muito edificante. Vamos, então, iniciar o trabalho, né, desligando-nos dos problemas externos, das dificuldades, deixando tudo ali, da porta para fora, e elevando, Senhor, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo para que os espíritos amigos, nossos mentores, nossos amigos espirituais, possam agir junto aos espíritos amigos e mentores dessa casa, para nos trazermos conforto, esperança, fé, a melhora que necessitamos e que viemos buscar, Pai. Envolvemos a cada um de nós e a nossa querida amiga, que irá fazer por nós a palestra da manhã de hoje, que ela seja envolvida em paz, amor e harmonia. E que possamos usufruir dos conhecimentos aqui, que serão designados a nós. Agradecemos esta oportunidade e damos por iniciados os trabalhos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Isso aqui? Como é que baixa? Só um pouquinho. Bom dia a todos. Que a doce paz do nosso Mestre permaneça em nossos corações. Bom, eu vou começar a palestra fazendo uma pergunta. Quem nunca viveu um desassossego? Ou uma preocupação, ou vivenciou uma agonia? Acho que ninguém. Quem nunca viveu, né? Acho que ninguém. Pois é, o assunto de hoje é sobre isso que nós vamos falar, né? E esse assunto, vou fazer uma nova pergunta. Quem faz o Evangelho no lar? Grande maioria. Quem faz o Evangelho no lar sabe, conhece que tem um capítulo voltado, todo completo, para as questões que abordam o desassossego, as preocupações, as agonias. E é interessante que a doutrina dos espíritos, os espíritos nos trazem um esclarecimento muito maior do que a gente poderia imaginar, né? Eles, além de nos trazerem esse conhecimento maior do porquê tanta aflição, tanto sofrimento, eles também nos dão
além da informação, também nos dão o consolo e nos incentivam a termos esperança. E está no capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Então, eu vou ler o Evangelho e depois a gente... E esse Evangelho foi dito do Sermão do Monte por Jesus. Foi o próprio Jesus que falou à multidão e fala já há 20 séculos para todos nós, dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurado, vós que sois pobre, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que chorais, porque rireis. Esse trecho do Evangelho nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 6, versículo 20 e 21, e vamos encontrar também em Marcos, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bom, 2000 anos já se passaram, né? E até hoje nós não entendemos a causa do nosso sofrimento. Tá? E esse sofrimento, essas aflições, esse desassossego, essa agonia, ela pode ter duas origens. Ela pode ser de origem do passado, de outras reencarnações, de outras eras, e pode ser também de problemas que nós criamos na atualidade. Mas uma coisa é certa: Jesus, além de dar esse ensinamento de consolação, de esperança para todos nós, ele nos faz uma advertência para todos nós, espíritos imortais, encarnados num planeta de expiações e provas. Isso é, todos nós estamos aqui, ou em provas, ou em expiações, ou nos dois, provas e expiações. Então ele diz assim: no mundo tereis aflições. Então ele, nessa advertência, diz para nós o seguinte: olha, o mundo não é um parque de diversão, não. Não é uma colônia de férias, não é um hotel 5 estrelas. O mundo é um mundo onde todos que lá se encontram estarão em expiações ou provas. Então, todos nós, em algum momento da nossa existência, passaremos pelas provas e pelas expiações. E nós vamos... A palestra vai ser de várias perguntas. Alguém aqui gosta de sofrer? Por que não gostamos de sofrer? Porque o sofrimento incomoda, né? Nos tira da paz, nos tira da serenidade. É como nós acabamos de falar, né? O sofrimento nos coloca numa agonia, né? Num desassossego, né? Numa preocupação eterna. Não é isso? Interessante que todos nós, quando estamos encarnados, o nosso planejamento de vida qual é? Qual é o nosso planejamento de vida? Alguém planeja sofrer? Não, o nosso planejamento de vida
é que a nossa vida transcorra, a nossa caminhada transcorra na maior tranquilidade, né? Na maior paz, não é isso? Não passa pela nossa cabeça, ou será que passa? Será que passa na nossa cabeça um dia ficar desempregado? Ficar sem trabalho? Ter uma doença? Passa isso pela nossa cabeça? Não, a nossa cabeça passa que a gente seja feliz, né? Que a gente possa ter saúde, ter uma boa família, né? Ter um bom emprego, poder viajar, ter uma casa própria, não é isso? É o que passa pela nossa cabeça. Jamais pela nossa cabeça passa nós vivenciarmos o quê? Uma doença, uma insegurança, né? Muito pelo contrário, passa pela nossa cabeça nós termos sempre saúde para dar e vender, não é isso? Então, esses pequenos contratempos que alguns de nós, ou todos nós, iremos vivenciar, eles acontecerão em algum momento. São contratempos, são surpresas desagradáveis, muito desagradáveis, né? São surpresas muito desagradáveis. Nós não podemos negar que eles existem, e existe aos milhares, aos milhões. Basta nós sairmos daqui, se hoje nós temos isso, por exemplo, temos uma boa família, temos uma casa, temos uma boa alimentação, temos saúde, temos um bom emprego, mas se nós sairmos da segurança dos nossos lares, a gente vai, de uma forma direta ou indireta, vivenciar esse desassossego, essa inquietação. Né? Hoje nós vivemos num tempo de muitas violências. Né? Então, a gente sai, não sabe se volta. Né? A gente sai em paz, mas não sabe se essa nossa paz, no curso da nossa caminhada, ela vai ser interrompida. É o mundo que nós vivemos. Acredito que nós não podemos ficar quietos quando nós... essa rua até que não, né? Mas a gente entra ali embaixo do metrô, a gente vê o quê? Muitos irmãos nossos vivendo essas dificuldades. No presente, né? Muitos moradores de rua, muitas crianças sofrendo violências físicas e morais, não é verdade? Isso tudo a gente vê. Então, é claro que tudo isso está presente no nosso mundo de expiações e provas. Por essa razão que Jesus disse para nós, no mundo tereis muitas aflições. Né? De forma direta ou indireta, nós teremos essas aflições. Porque eu acredito que ninguém em sã consciência pode ser absolutamente feliz vendo o nosso irmão na desgraça, né? Vendo o nosso irmão passando fome. Embora muito a gente ouça, né, de muitos, né, eu estou na segurança do meu lar. Né? Nós nunca estamos seguros quando nós temos um irmão nosso sofrendo. Né? Então, a gente não tem essa segurança plena. E por que razão? Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo de expiações e provas. Já repeti, acho que isso umas 10 vezes, né? Todos que estão aqui reencarnados, ninguém é anjo. Nenhum de nós somos anjos. Nem arcanjos, nem serafins. Nenhum de nós ainda tem aquela condição de espíritos puros. Né? É verdade, sim, que nós temos recebido
em todas as épocas da humanidade, bons exemplos. Nós, espíritas, recebemos o Chico, Dr. Bezerra de Menezes, Barçanufo, né? Recebemos também Madre Teresa de Calcutá, né? E vários que estiveram aqui entre nós, nos lembrando a necessidade de nós buscarmos o nosso processo de crescimento interior, né? Nos lembrando sempre que fazer o bem nos distancia da dor. Fazer o bem, por incrível que pareça, nos distancia da dor. Né? E como é para nós ainda muito complicado nós fazermos o bem, porque nós temos que buscar mudanças, que não são fáceis, mas temos que buscar mudanças. E essas mudanças não são mudanças exteriores, mas mudanças interiores. Então, todos nós estamos em processo de evolução. A dor, as aflições, elas surgem como um ensinamento. Por elas serem inevitáveis, e nós podemos colocá-las sob diferentes formas, nós já falamos até, por exemplo, o desemprego, a doença, as mortes violentas, famílias desestruturadas, relacionamentos difíceis, chefias complicadas, dificuldades interiores, né? Quando nós, por falta de fé, de confiança, ou por um problema físico, nós entramos numa melancolia, numa depressão, ou buscamos consolações em outras áreas. Então, diante dessa dor e dessa aflição, muitas das vezes, nós achamos que ela não é justa. Não é verdade? Porque a gente pergunta assim, poxa, vou falar como é que a gente se vê, né? Como é que a gente se vê? A gente diz assim, poxa, eu sou uma pessoa tão legal, boa, cumpro os meus deveres, né? E de repente parece que tiram o chão da gente. Já viveram isso? Conhece alguém dentro da família que já viveu isso, ou está vivendo isso? Então, nesse momento, a gente diz assim, puxa, eu não acho que essa dor é justa. Por que a gente não acha? Porque a gente diz assim, eu não mereço. Né? Com tanta gente pior do que eu, é logo que a gente diz, né? Ó, tá vendo? Aquele ou aquela, né? Não acontece nada, e comigo, né? Que me acho tão bom, né? Última bolacha do pacote, como é que essa dor, né, essa aflição, essa agonia, esse desassossego bate na minha porta? E aí a gente diz assim, Deus não é justo. Deus não é justo, Ele está me impondo algo que eu não mereço. É ou não é? Concordam ou não? Hã? Deus não é justo. Aí a gente coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não, Deus é justo, suas leis são justas, são eternas, são imutáveis. Ele, como Pai misericordioso e bom que como nos ensina Jesus, que ele diz, qual é o pai que o filho pede um pão e lhe dá uma pedra, ou o filho lhe pede o peixe e lhe dá uma serpente, né? Se nós que temos tantos defeitos, né, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, que dirá Deus? Então ele não é injusto. Ele não está premiando, ele não está impondo, ele não está castigando, né? Muito diferente do que nós imaginamos, né?
muito diferente do que nós imaginamos, porque a dor é uma experiência nova para nós. E a dor, embora a gente a enxergue como algo prejudicial, ela não é prejudicial. Já refletiram que é através da dor que a gente vai buscar novos caminhos? Já pensaram que é através da dor que a gente sai da zona de conforto que a gente se encontrava e vai correr atrás do prejuízo? É através da dor. Então, na dor não é um mal, não está o mal. A dor é um bem. Porque, como espíritos imortais que necessitamos de evolução, a dor nos empurra para frente. A zona de conforto nos acomoda. Não é? Por quê? Quem tem casa, comida, roupa lavada, bom emprego, saúde, você sai da zona de conforto. É aquela vidinha, né? Acomodada, eu tenho tudo. Mas quando a dor chega, ela diz, meu amigo, agora é o momento de você avançar um pouco. Aí a gente sai da zona de conforto. E vai buscar novos caminhos, novas ideias, novas ações, vai se munir de coragem, né? Vai se esforçar, né? Vai refletir do porquê. Porque a gente tem que refletir. A gente não tem que se lamentar. A gente tem que parar e refletir. Então, a dor, portanto, não é uma causa. Né? A dor não é a causa. A dor ou a aflição, ela é o efeito. O efeito que responde a uma causa. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo muito básico. Na atualidade. Na atualidade, nós agredimos muito a natureza, não é? Não é isso? E nós fazemos parte desta natureza. Mas nós agredimos a natureza. E a natureza, de forma silenciosa, né, ela vai aceitando esta agressão. Mas chega um momento que esta natureza, ela responde. Não é verdade? E ela responde das mais diferentes formas. Assim é a dor para nós. Ela vem como resposta às atitudes equivocadas que nós tivemos. Então, por que ela surge? Ela surge pela nossa má conduta. Né? Nós não somos a última bolacha do pacote, ouviu, gente? Ela surge pela nossa má conduta, pelos nossos atos equivocados, pela nossa forma de pensar. Né? A gente se acha o máximo, mas não somos o máximo. Nós estamos buscando o máximo, mas não somos o máximo. Quantas críticas, quantos preconceitos, né? Quantos milindres, quantas raivas, ódios, quantas violências nós guardamos interiormente. Às vezes uma palavra equivocada dentro do nosso lar é solta, é jogada no ar, né? Pela nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, ou por um familiar nosso, e a gente guarda aquela mágoa, né? Vai guardando a mágoa, vai guardando.
Chega no trabalho, tem aquela complicação com os nossos colegas de trabalho, porque são espíritos como nós, que pensam diferentes. Né? E às vezes nós não respeitamos a opinião, a forma de ser, a forma de se portar, de se comportar. Às vezes a gente não respeita. Né? E aí vamos guardando aquela violência do ódio, né, dentro de nós. Que o ódio é uma violência que nós não fazemos para o outro, fazemos para nós mesmos. Então, surge a dor. E quando ela surge nos dando o quê? Uma questão. Nos fazendo uma reflexão. Dizendo para nós, olha, irmão, eu estou aqui porque é momento de você fazer mudanças. Então, nós perguntamos, é bom sofrer? É bom ou não é bom? É claro que não é bom, né? É necessário. Por exemplo, se você tem uma pedrinha no sapato, ela incomoda teu dedo. O que é que você faz? Você fica com essa pedrinha o dia todo? Sofrendo? Não, você procura tirar, não é? Aquela pedrinha. Assim é a dor. Então, como deve ser a nossa postura diante das nossas aflições? O que é que vocês acham? Como deve ser a postura? A postura deve ser assim, tá bom, né? Tenho que sofrer, então vou sofrer calado, porque sofrer é bom, né? E quem sofre muito é que vai para o reino dos céus. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse, bem-aventurados aqueles que sabem sofrer. Não é bem-aventurados os sofredores. Né? Bem-aventurados aqueles que sabem sofrer. Então, quando ela chega, é preciso manter a calma. Primeiro, calma. Respira fundo. Né? Não perca a sua confiança no Criador. Porque Deus, Ele é Pai. Ele sabe. Ele sabe o que é necessário para cada um de nós. Ele nos criou, quando Ele nos criou, Ele tinha um objetivo. O objetivo é, vou criar simples e ignorantes. Mas eles vão ter uma responsabilidade. A responsabilidade, um dia, é se tornar arcanjo. Essa é a nossa tarefa. Um dia sermos um Cristo. Vocês podem até não acreditar, mas um dia todos nós seremos um Cristo. Quando? Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Pode levar bilhões de anos? Pode levar. Por quê? Porque nós temos nessa nossa caminhada liberdade de escolha, ou não temos? No nosso dia a dia, todos os dias, quando nós acordamos, nós estamos diante de 2 caminhos. E nós nos perguntamos, qual o caminho que eu devo escolher? Qual o caminho que eu devo seguir? Quem vai dizer para você o caminho é você. Você pode caminhar, escolher aquele caminho reto para atingir aquele topo da montanha, ou você pode escolher um caminho tortuoso para atingir o topo da montanha. Quem vocês acham que vai chegar primeiro ao topo da montanha?
Quem vocês acham? Aquele que escolheu o caminho reto ou aquele que escolheu o caminho tortuoso? O caminho reto, né? Ele compreendeu e colocou uma meta. É uma meta. Então, se tornar um Cristo vai depender de cada um de nós, né? Então, primeiro, tenha serenidade. Não coloque a mão na cabeça, não chore, não bata o pé, né? Não questione, não lamente, não xingue, porque é nessas horas assim, todo mundo é culpado. Todo mundo é responsável, menos a pessoa que está passando pela dor. Tá? Após essa serenidade, reflita e busque soluções. Porque não adianta a gente tentar fugir da dor. A gente tem que enfrentar a dor. Tem muitas pessoas que, diante da dor, acham que a fuga é a melhor solução. E aí se envolve em outro problema maior e mais sério que a dor. Porque busca o conforto na droga, no álcool, nos vícios. Não fuja da dor. Não adianta você empurrar a dor com a barriga. É a mesma coisa, tem uma pedrinha no pé, hoje eu vou caminhar com a pedrinha no pé, tá? Amanhã eu vou tirar a pedrinha do pé. Não adianta você empurrar com a barriga. Em frente. Não tente encontrar um culpado. A responsabilidade é sua. Não dê desculpa. O espírito adora o obsessor, né? Então a culpa é do obsessor. Eu devia seguir por esse caminho, mas ele me obsediou, me intuiu e eu fui por este outro caminho. Se eu não tivesse ouvido o obsessor, eu seria feliz. Não é o obsessor. É indispensável o enfrentamento. É nessas horas que a gente tem que lembrar de Jesus, o Mestre. Qual foi a hora que nós vimos Jesus fugir de uma dificuldade ou fugir de um enfrentamento? Em nenhum momento. Ele era forte. Ele estava ali, sempre ensinando, sempre dando o exemplo de fortalecimento, de crença, né, de confiança em Deus. Então, passe a confiar em Deus. Lembre-se que Jesus disse a cada um segundo as suas obras. E foi ele também que disse, o plantio, ele é livre, né? Você pode plantar o que você quiser. Você é livre. Você não está acorrentado. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então, se você não quer sofrer, embora você saiba que está no mundo de expiações e provas, mas se você quer amenizar esta dor, plante coisas boas. E enfrente essa dor com mudanças. E a doutrina espírita, ela fala, ela bate sempre no martelo. Reforma íntima. Como é difícil, né? Faça uma reforma íntima sem dor, né? Porque tem gente que fica obsediado para fazer uma reforma íntima. Faça uma reforma íntima, tranquila, sem dor. Faça propostas. Se você tem uma enorme dificuldade de se relacionar amigavelmente com um colega de trabalho, lute. Olhe para aquele colega de trabalho, veja as coisas boas que ele tem. Porque todos nós temos coisas boas. Olha, gente,
Nós podemos ser fofoqueiros, maledicentes, podemos xingar, podemos gritar, podemos chutar, podemos ter chilique de raiva, mas nós temos coisas boas dentro. Busque nele a luz, não busque a treva. É que a gente só olha para a treva, né? Esse que é o problema. A gente só olha, tá vendo? É preguiçoso, é malandro, não gosta de trabalhar. Não é isso que a gente vê? Não é isso que a gente enxerga? Veja as coisas boas. Tire o melhor daquele indivíduo. Se você tem dificuldade em família, um irmão que você não fala há muito tempo, porque houve um desentendimento, telefone para o seu irmão, olha, aqui é fulano de tal, olha, eu estou te telefonando, meu irmão, só para saber como é que você está. Né? Se desculpe, porque é tão difícil nós pedirmos desculpa, né? Quem não gosta da sogra, olha, se lembre sempre que o seu marido veio da sua sogra. Olha o prêmio que a sogra te deu. Né? Fazer o quê, né? Então diga, meu Deus, eu agradeço muito essa mulher. Pode ser chata, rabugenta, pode querer mandar na minha casa, mas ela me deu uma preciosidade, que é o meu marido, é o meu companheiro, é o pai dos meus filhos. Não é isso? Então, todos nós temos coisas boas. Quando os sentimentos de desassossego assolam o nosso espírito, muitas das vezes a gente olha para os nossos filhos e diz assim, e dizemos assim, os meus filhos quando crescerem não vão passar por isso. Será que nós temos esse poder? E aí, para que nossos filhos não passem por aquilo, a gente, em vez de educar, deseduca. Né? E aí enchemos de mimos os nossos filhos. Achamos que estamos fazendo o máximo por eles. Mas sabe o que nós estamos criando? Pessoas egoístas, fracas. Pessoas que não terão no futuro, quando crescerem, a coragem de enfrentar a vida. Porque a vida em si, ela é boa. Ela é maravilhosa. Mas ela nos apresenta desafios. Ou não apresenta todos os dias? Desafios. E aí nós vamos criar pessoas fracas. Pessoas que no futuro vão ser cheias de mimimi, né? Então, sejamos aqueles pais, aqueles educadores realmente, que não seremos super protetores, porque a super proteção é prejudicial. Ensinemos, tem um provérbio judaico que diz o seguinte: ensine teu filho uma profissão. Porque ensinando ao filho uma profissão, nós não ensinamos. No futuro, ele vai ser um cidadão de bem. Então, moldemos o caráter dos nossos filhos em família. A obrigação de pais e mães, o dever, é moldar o caráter, porque a gente recebe um espírito na nossa família, mas que traz, como nós, as suas manias, as suas dificuldades, as suas conquistas. Então, desde pequenininho, a gente tem que saber moldar. Às vezes a gente tem filhos que já desde pequenininho não gostam de compartilhar, já demonstram o egoísmo, o individualismo. Então, moldemos, né? Como deve ser o nosso olhar? Você só me fala. Já deu? Estou terminando. Como deve ser o nosso olhar para a diversidade? O nosso olhar deve ser
As aflições são remédios salutares que nós tomamos em doses homeopáticas. Emmanuel diz, após uma experiência, e que nós superamos essa experiência, o período de sossego, ele é muito pouco. Logo depois vem outra experiência. Então, deve ser como remédio salutar, que nos ajudam a refletir sobre nossas condutas. Então, nós vivemos uma era que é preciso mudar. O remédio, ele às vezes é amargo. Mas todo remédio amargo é bom. Né? Todo remédio, quando ele é amargo, ele é bom. Assim é a dor. Então, Jesus faz um convite para nós. Qual é o convite? Tenha bom ânimo. Não perca a sua fé. Mantenha a esperança dentro de você. E ele diz para nós, bem-aventurados aqueles que sabem sofrer. Não é o que sofre, é os que sabem sofrer. Com paciência, com resignação, com a compreensão que todos nós somos filhos de Deus e não estamos sozinhos nessa nossa jornada. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Bom, alguém tem algum comentário? Bom dia. Bom dia. Quando eu ouvi a palestra, eu lembrei do caso de um amigo meu, né? Um amigo de profissão. Ele está passando por momentos muito difíceis de saúde. E eu conversando com ele esses dias, querendo saber se ele está bem. Ele falou, Paula, não está fácil. Mas ele é espírita também, trabalhador ativo. Ele falou, nos momentos de muita dor, eu lembro que a espiritualidade uma vez me falou que os meus débitos eram tão grandes que eu não teria nem permissão de encarnar por muito tempo. Só que por acréscimo da misericórdia divina, eu encarnei com o compromisso de apagar esses vários pecados, né? Com amor na minha profissão, dentro da minha religião. E isso me ajuda a passar por essa tarefa. E aí eu pensei, às vezes a gente maximiza a dor achando que a gente não merece passar por aquilo. E, na verdade, se não fosse a misericórdia divina, a gente passaria por muito mais, né? Então, me fez refletir muito a situação dele. Acho que vai bem de encontro ao que a gente falou hoje. Com né? toda certeza. E é bom ele ser espírita, não desmerecendo as outras filosofias, né? Porque o espírita, ele, pelas informações, pelas orientações da espiritualidade, o leque se abre, né? Ele se alarga. O espírita, ele confia, por exemplo, numa vida futura, né? O espírita, ele sabe que toda adversidade, toda dor, toda aflição, nós nunca estamos sozinhos. Né? E quando ele é verdadeiramente espírita, ele mantém dentro de si essa serenidade. Ele não questiona Deus, mas ele diz, meu Deus, obrigado, né? Pela oportunidade de eu poder, nessa reencarnação, poder, eu não diria pagar, né? Mas equacionar um pouco os meus equívocos, né, que são muitos. E com certeza, quando o espírita ou qualquer outro que não seja adepto da doutrina espírita, porque a gente também vê muitos católicos que passam católicos, evangélicos, seja qualquer doutrina, a gente percebe que às vezes tem uma submissão, né, àquela situação, resignação, porque submissão não é ser acomodado, né? E resignado não é colocar a cabecinha e dizer, por que eu, né? Porque aí a gente diz, por que não eu? E é muito bom isso, é reconfortante e são exemplos, né?
Eu ia fazer uma perguntinha, passar para ela, depois eu volto aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Jussara, eu sempre venho aqui. A minha pergunta é em relação a si. Mas nós que estamos num ambiente voltado para o espiritismo. Quando a dor atinge nosso físico, é porque nossa alma já está muito ferida. E como o que se faz para a gente não deixar a alma ficar tão ferida? Fazer mudanças. Tá? Não tem... O remédio é a mudança. Quando a dor chega ao nosso corpo físico, é porque ela já agravou ou já está agravada no espírito. Porque a dor, ela pode ser tanto físico como emocional. Tá? Então, o remédio é fazer mudanças. E quais são essas mudanças? Não sou eu que digo, é o cara que diz. É Jesus. Sede misericordiosos, sede bons, sede indulgentes, seja tolerante, saiba perdoar. Tá? São mudanças que a gente tem que fazer. Não se cura a dor sem mudanças. Por essa razão que a doutrina, ela bate o martelo. Você não vai conhecer nenhum espírita que não fale. Reforma íntima. Né? O que eu tenho que fazer? Reforma íntima. Pare, analise, reflita. Se você não está podendo sozinho, porque às vezes ela é imensa e a gente não tem força de sozinho caminhar. Procure um centro espírita, procure um médico, procure um psicólogo, participe de reuniões. Né? São várias as possibilidades, mas todas essas possibilidades vão te dizer reforma íntima. Por essa razão que às vezes a gente vai ao médico e o médico pergunta para a gente assim, a gente chega lá e diz, olha, doutor, eu ando com uma dor de cabeça, que eu não sei o que eu tenho que fazer. Né? Aí o médico, o bom médico vai perguntar, qual é o sentimento que você carrega? Eu só vivo zangada, mal-humorada. Né? Diz, olha, eu posso até te passar o remédio, mas você precisa mudar. Ele não precisa ser espírita, católico, não. Ele pode ser até um ateu, mas ele diz, olha, você precisa mudar. Porque a gente pode tomar o remédio. O remédio, ele soluciona o problema momentaneamente. Mas se a gente não fizer a mudança, o problema retorna. Tudo bem? Alguém mais? Ela vai depois. O Gerson fala assim que a vida é um bumerangue, que você lançar para a vida vai te dar o retorno. Tá bom? Muita paz. Eu trabalhei com ela, é verdade, 8 anos. Ela teve que aguentar lá, né? Vamos então. Depois de tanto recebermos, é hora de doarmos, queridos. Vamos realizar então as vibrações de amor na manhã de hoje. Vamos pedindo que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, estejam aqui junto a nós, levando essas vibrações de amor e carinho, paz e esperança aos amigos sofredores do nosso orbe terrestre. Que essas vibrações de amor cheguem, Pai, aos hospitais, aos orfanatos, asilos, debaixo das pontes e viadutos, onde tantos irmãozinhos nossos, Senhor, sofrem de fome, de frio. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve essas energias de paz e de harmonia e que leve, de acordo com as necessidades, o pão físico, o pão moral, o pão espiritual
a todos os que sofrem, Pai. Que possamos levar essas vibrações até as nossas casas, aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos ambientes de trabalho, aos nossos colegas, e que possamos estar protegidos para essa semana, Pai, recebendo todas as benesses do alto, harmonias, paz e amor. E que possamos levar essas energias a todos que encontrarmos, Senhor, quando sairmos daqui, levando a nossa paz interior e a vontade de sermos cada dia melhores. Vamos então, agradecendo essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome, agradecendo aos espíritos amigos, aos mentores da casa, a todos os nossos amigos que nos recolhem com tanto amor e carinho na manhã de hoje. E vamos então, mantendo essas vibrações de amor e de paz, para que possamos receber o passe e o nosso tratamento. Que assim seja, Senhor, e que estejamos em paz. Graças a Deus.